Sabe aquele choque na conta de luz que faz você questionar se deixou o chuveiro ligado o mês inteiro? Pois é, eu também passei por isso. E foi exatamente esse susto que me fez testar literalmente dezenas de dispositivos inteligentes prometendo economia. Alguns realmente entregaram resultados impressionantes. Outros foram pura enganação. Depois de 8 meses medindo o consumo real, comparando custos e testando em diferentes cenários da minha própria casa, cheguei a um ranking honesto. Sem patrocínio, só com base em dados concretos de economia. Mas aqui vai o segredo que ninguém conta. Comprar o dispositivo certo é só metade do caminho. A outra metade, e talvez a mais importante, está em configurar suas rotinas de automação de forma inteligente. Porque de nada adianta ter um sensor de presença top se ele acender todas as luzes da casa às 3 horas da manhã quando você levanta para beber água, certo? Por isso, este conteúdo vai além do ranking. Depois de apresentar os 5 dispositivos que realmente valem cada centavo, vou te mostrar como montar rotinas inteligentes que maximizam a economia sem sacrificar conforto. E é aí que a mágica acontece. Antes de mergulhar nos detalhes técnicos, deixa eu te mostrar quem são os campeões First Lugar Termostato Inteligente, economia medida, 28%, na conta de energia relacionada ao ar-condicionado. Segundo lugar, tomadas inteligentes com medição de consumo, economia medida, 15-22%, variável conforme uso Third Lugar sensores de presença mais lâmpadas, LED Smart economia, medida, 18% no consumo de iluminação. Quarto lugar, controlador de aquecimento de água Timer Smart, economia medida 12% na conta geral. Quinto lugar, hub de automação centralizado, economia medida, não economiza diretamente, mas otimiza todos os outros em até 8% metodologia do teste para garantir resultados confiáveis. Estabeleci alguns critérios. Período mínimo de teste, 60 dias por dispositivo, medição com wattímetros profissionais, não confiei apenas nos dados dos aplicativos. Comparação antes. Depois, com mesmos hábitos de uso, cálculo de ARO real. Quanto tempo leva para o dispositivo se pagar? Cenários diversos. Sozinho em casa, família de 4 pessoas, home office, etc. E isso afeta a todos nós, mas que muitas vezes passa despercebido. A energia que a gente gasta sem nem notar escorrendo pelo ralo, ou melhor, pela tomada. Sabe aquele carregador que fica o dia todo plugado, mesmo sem o celular? Aquela TV em stand-by, com a luzinha vermelha acesa? Ou o ar-condicionado ligado num quarto vazio, refrescando o nada? Pois é, tudo isso soma, e no final do mês, faz uma bela diferença na sua conta de luz. E o pior é que, em meio a essa corrida por eficiência, muitos dispositivos smart que vemos por aí prometem mundos e fundos, mas na prática, são apenas gadgets chamativos. Eles custam caro, economizam pouco, e muitas vezes mais complicam a nossa vida do que realmente ajudam. Quem nunca comprou um aparelho inteligente pensando em economizar e acabou gastando mais com ele e com a conta de energia porque não soube configurar direito? É um ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. Mas calma, não se desespere, a boa notícia é que tem jeito, e é mais simples do que você imagina. Meu objetivo aqui, hoje, é te entregar um guia prático, testado na vida real, que você pode implementar gradualmente na sua casa. Não precisa mudar tudo de uma vez. A ideia é começar pelo dispositivo que tem um maior impacto na sua conta e, aos poucos, construir um sistema que realmente funciona, que se encaixa na sua rotina e que te ajuda a economizar de verdade. Vamos mergulhar nisso juntos? Primeiro, vamos identificar os vilões invisíveis da sua casa. Sabe aqueles aparelhos que estão sempre ligados? Ou que consomem mais do que deveriam? A geladeira antiga, por exemplo, muitas vezes trabalhando em dobro para manter tudo gelado, é um exemplo clássico. Ou aquele computador que fica em modo de suspensão o tempo todo. Entender onde a energia está indo é o primeiro passo para o controle. E acredite, essa pequena investigação pode te trazer surpresas bem grandes. Depois de identificar, vem a parte da ação. E aqui entra a inteligência da automação, mas de um jeito descomplicado. Porque de nada adianta ter o melhor equipamento do mundo se a sua automação não for bem configurada. É como ter um carro potente e não saber dirigir. Você não vai chegar a lugar nenhum. Ou pior, vai gastar mais combustível do que o necessário. A chave é montar rotinas inteligentes que transformam esses dispositivos em verdadeiros aliados da economia. Por exemplo, podemos configurar um sensor de presença para que a luz de um ambiente se acenda apenas quando alguém estiver lá e se apague depois de um tempo, sem movimento. Ou programar seu ar-condicionado para ligar pouco antes de você chegar em casa e desligar automaticamente quando o ambiente já estiver fresco o suficiente. E o aquecedor de água? Ninguém gosta de banho frio,
mas ele não precisa ficar ligado o dia inteiro. Com a configuração certa, ele liga na hora certa, economizando um monte de energia. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um expert em tecnologia para fazer isso. Com as ferramentas certas e um bom planejamento, qualquer um pode transformar sua casa em um ambiente mais eficiente e econômico. A ideia é usar a tecnologia a nosso favor, de forma inteligente, para nos trazer conforto e economia, e não mais uma dor de cabeça. Pense nos pequenos hábitos diários. Desligar a luz ao sair de um cômodo, tirar o carregador da tomada. Esses são pontos de partida excelentes. E a automação pode te ajudar a reforçá-los, sem que você precise pensar nisso o tempo todo. Mas eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, isso parece bom demais para ser verdade, ou é muito complicado. E é exatamente por isso que estou aqui, para mostrar que é possível, de forma acessível e com resultados reais. Ao longo dos próximos vídeos, vamos detalhar cada um desses passos, desde a identificação dos maiores consumidores, até a configuração de rotinas inteligentes, passando pelas melhores opções de dispositivos smart que realmente valem a pena o investimento. Então, se você quer parar de gastar energia e dinheiro de forma invisível, se quer transformar sua casa em um ambiente mais eficiente e sustentável, e se quer ter o controle total da sua conta de luz, este é o lugar certo. E aí, galera da economia inteligente, vamos ao nosso ranking exclusivo dos dispositivos smart, que vão transformar sua casa em uma fortaleza de economia. E hoje, a gente começa forte, direto para o quinto lugar. Começando pelo quinto lugar, e olha, ele está aqui, não porque economiza diretamente, mas porque é a Pekachev que faz todos os outros trabalharem melhor. Pode parecer contraintuitivo, né? Mas acreditem, este é o verdadeiro maestro da sua casa inteligente. Estou falando do hub de automação centralizado. Pensa no seu Google Home, na sua Alexa, ou se você quer mergulhar de cabeça no mundo geek, um Habitat ou Home Assistant. Ele é o cérebro da operação. O Hub, a função dele é simples, mas poderosa. Conectar tudo que é smart na sua casa e criar automações que são de fato inteligentes. Não é só acender uma luz, é fazer a luz entender o contexto. Por exemplo, quando eu sair de casa, desliga tudo. Simples, elegante, e evita aquele mini infarto de esquecer o ar ligado. Ou melhor ainda, se a temperatura passar de 26 graus e tiver alguém na sala, liga o ar-condicionado. Inteligência pura, pessoal. Aqui está nosso hub, conectando vários dispositivos. Agora, vamos falar de números. Este é o gráfico. Sozinho, ele não vai te dar um centavo de volta. Ele é um facilitador. Mas, quando você usa o hub para orquestrar e otimizar o uso dos seus outros dispositivos, a economia geral na sua conta de luz pode aumentar em até 8%. Parece pouco? Multiplica isso pela conta do ano. Este é um exemplo prático. Deixa eu dar um exemplo real da minha própria casa. Antes do hub, meu sensor de presença acendia a luz. Ponto final. Simples, mas muitas vezes desnecessário. Com o hub, ele só acende a luz se Sergipe estiver escuro lá fora, e Sergipe a TV não estiver ligada, porque aí a sala já está iluminada. Entenderam a diferença? É a inteligência do contexto que o hub traz. E o custo-benefício? Um Google Nest Hub custa uns R$400, reais a R$500. Uma Alexa feito DOT sai por R$300. Se você é mais aventureiro, o Home Assistant é um software de graça. Mas aí você precisa de um Raspberry Pi, que custa uns R$400, R$00, a menos 600. Vale a pena o investimento? Sim, mas com uma ressalva. Se você já planeja ou já tem outros dispositivos smart, ele é indispensável. Se é seu primeiríssimo passo no mundo da casa inteligente, talvez seja melhor pular direto para o primeiro lugar do nosso ranking e voltar aqui depois. Aqui está. A configuração é super tranquila. Baixa o aplicativo, conecta na sua rede Wi-Fi e vai adicionando seus dispositivos um a um. A parte divertida menos, e aqui realmente faz a mágica acontecer, são as rotinas. Este é o preview rápido de automação funcionando, tipo essa aqui, que eu amo. Boa noite, casa. Eu só falo isso e automaticamente tranca a porta. Apaga todas as luzes, exceto a do corredor que fica no mínimo por 5 minutos, tempo suficiente para ir para o quarto. Desliga TVs. O ar-condicionado vai para o modo eco. Gente, isso são 30 segundos do meu tempo, contra 15 minutos fazendo tudo manual. Parece pouco? Multiplica por 365 dias do ano. É tempo e energia que você economiza. Beleza, mas e os dispositivos que realmente cortam consumo por conta própria? Chega de mistério! Bora pro quarto lugar e descobrir qual é a próxima joia da economia smart. Em quarto lugar, controlador inteligente de aquecimento de água. E olha, se você tem um boiler elétrico ou um aquecedor de acumulação,
Isso aqui é praticamente obrigatório. Essencialmente, é um timer avançado que você instala antes do aquecedor. Com ele, você programa, por exemplo, liga às 6 da manhã, desliga às 9. Liga de novo às 6 da tarde, desliga às 11 da noite. Nos meus testes de 2 meses, a economia foi de 12% na conta de luz geral. Não só no aquecimento, mas no valor total da casa. Para você ter uma ideia, meu boiler de 200 litros consumia em média 320 kWh por mês. Com um timer, esse consumo caiu para 245 kWh. São 75 kWh a menos na minha tarifa, que é de 85 centavos por kWh. Isso representa uma economia de R$ 63,75 por mês. Vamos falar de custo-benefício. O dispositivo que eu uso custou R$ 180. Dividindo esse valor pela economia mensal, ele se paga em apenas 2 meses e meio. 2 meses e meio! É um dos melhores retornos sobre investimento de toda esta lista. Mas atenção, tem um detalhe importante. Isso só funciona bem se você conseguir prever os horários de banho da sua família. Se cada dia alguém toma banho em um horário completamente diferente, você vai acabar ou aquecendo água à toa, ou pior, tomando banho frio. No meu caso, a rotina é bem definida. Banhos entre 7 e 8 e meia da manhã e depois entre 7 e 10 da noite. Então eu programo o aquecedor para funcionar das 6 às 9 da manhã e das 6 da tarde às 11 da noite. Fora desses períodos, ele fica desligado, economizando energia. E aqui vai uma dica de ouro. Se você tem placa solar ou tarifa branca de energia, programe o aquecimento para os horários em que a energia é mais barata ou até gratuita. No meu caso, eu aproveito a energia solar e programo o aquecimento das 2 da tarde até às 5. A água esquenta de graça e o isolamento do boiler a mantém quente até a noite. Beleza, mas e o top 3? É aí que a economia fica séria mesmo. Vem comigo! Em terceiro lugar, e este aqui é o campeão de custo-benefício em relação ao investimento inicial: sensores de presença, combinados com lâmpadas LED inteligentes. Olha que interessante. A maioria das pessoas pensa que sensor de presença é aquele aparelho caro que o eletricista precisa instalar na parede, quebrando tudo, né? Mas hoje em dia, as opções são muito mais simples e baratas. Eu testei 3 tipos diferentes. O sensor de presença tradicional, que substitui o interruptor. O sensor Smart sem fio, que você simplesmente cola na parede com fita dupla face. Super fácil. E até mesmo lâmpadas que já vêm com o sensor embutido. É só rosquear e pronto. Agora vamos falar de economia medida. No consumo de iluminação, especificamente, eu tive uma economia de 18%. Mas atenção, isso varia muito dependendo dos seus hábitos. Se você é aquela pessoa que sempre esquece a luz acesa no banheiro, na lavanderia, na garagem, a sua economia pode facilmente chegar a 30%. Agora, se você já é super disciplinado em apagar as luzes, a economia vai ser menor, caindo para uns 10 a 12%. No meu caso, os números foram os seguintes. Antes, eu consumia cerca de 85 kW por mês só em iluminação. Depois de instalar os sensores, esse consumo caiu para 70 kW por mês. Isso representa uma economia de 15 kW, que na minha tarifa atual de R$ 0,85 dá R$ 12,75 por mês. Pode parecer pouco, mas vamos fazer a conta. Multiplica isso por 12 meses e já são R$ 153 por ano. Considerando que eu gastei R$ 280 no total para comprar 7 unidades, isso significa que os sensores se pagam em menos de 2 anos. Mas aqui vai o segredo. O pulo do jatou. Não saia colocando sensor em todo canto da casa. Existem lugares onde eles funcionam perfeitamente, e outros onde se tornam um verdadeiro inferno. Os lugares ideais são corredores e escadas. É perfeito. A luz acende quando você passa e apaga sozinha depois de 1 minuto. Banheiros e lavabos também são excelentes. Você entra, a luz acende, sai. Ela apaga em uns 3 minutos, dando tempo de fazer tudo o que precisa sem ficar ligada por horas. Garagem e área de serviço funcionam muito bem. Imagina chegar com as mãos cheias de sacolas e a luz acender automaticamente? É uma maravilha, e em closets e dispensas, é sensacional. São aqueles lugares que a gente sempre esquece a luz acesa. Agora, os lugares problemáticos. Sala de estar, péssimo. O sensor detecta movimento. Então, se você está sentado no sofá assistindo a um filme, sem se mexer muito, a luz simplesmente apaga no meio da cena. É frustrante demais. No quarto, depende muito. Se você se mexe muito durante o sono, a luz pode ficar acendendo de madrugada. Eu testei e desisti. Na cozinha, é mediano. Funciona se você está sempre se movendo, cozinhando, mas se você senta para comer, a luz apaga. A solução é aumentar o tempo de desligamento para 10 ou 15 minutos. E em home office,
Nem pensar. Você fica parado na frente do computador e a luz apaga a cada 5 minutos. É muito irritante. A verdadeira mágica está nas configurações. A maioria desses sensores vem com uma configuração de fábrica horrível. Sensibilidade no máximo, que detecta até uma mosca voando, e um tempo de desligamento de 30 segundos. As minhas configurações ideais que eu recomendo são: no corredor, um delay de 1 minuto, sensibilidade média, e configurar para só acender se o sensor de luminosidade detectar que está escuro. No banheiro, um delay de 3 minutos, sensibilidade alta para detectar você mesmo parado no espelho, e sem o sensor de luz, porque um banheiro sem janela precisa de luz sempre. E, na garagem, um delay de 2 minutos, sensibilidade alta e configurado para acender sempre, mesmo de dia, porque garagens costumam ser escuras. Então, quanto eu gastei no total? Meu setup completo foi 5 sensores de presença sem fio, a R$ 35 cada um, totalizando R$ 175, e 2 lâmpadas LED Smart, com sensor embutido, a R$ 1,52 cada, dando R$ 104. O investimento total foi de R$ 279, com uma economia mensal de R$ 12,75, o payback, ou seja, o tempo de retorno do investimento, é de 22 meses, quase 2 anos. É o payback mais longo da nossa lista até agora, mas tem 2 pontos muito importantes a considerar. Primeiro, a economia é para sempre, porque esses sensores duram anos. E segundo, o ganho de conforto é enorme. Você nunca mais vai precisar entrar num lugar escuro, tateando a parede para achar o interruptor. Beleza, agora vamos para o nosso top 2. E olha, esse aqui tem um dos retornos sobre investimento mais rápidos que eu já vi. Bora! Segundo lugar, tomadas inteligentes com medição de consumo. E olha, essa aqui foi a surpresa do teste. Eu achei que ia ser ok, mas cara, mudou completamente a forma como eu uso energia em casa. A diferença entre uma tomada Smart comum e uma com medição é crucial. A comum só liga e desliga. A com medição te mostra em tempo real quanto cada aparelho está consumindo. A economia aqui varia muito, de 15% a 22%. Dependendo do que você conecta nelas. No meu caso, ficou em 18% do consumo total dos aparelhos conectados. Mas o grande lance não é nem a economia direta, menos é a consciência que você ganha. Deixa eu te mostrar uns exemplos reais que me chocaram. Primeiro, os vampiros de energia. A TV da sala, desligada no controle, consumia 8 watts em modo standby. Desligada na tomada inteligente, o consumo é zero. Fazendo a conta, 8 watts vezes 20 horas por dia, vezes 30 dias no mês, dá 4,8 kWh. Isso é quase R$ 4,08 por mês, jogados fora. Só para a TV ficar ali, esperando você apertar o botão do controle. Agora multiplica isso por 3 TVs na casa. Outro exemplo. Meu videogame, em modo descanso, ele consumia 11 watts. Desligado completamente, só 1 watt. A diferença de 10 watts, por 22 horas no dia, ao longo de 30 dias, dá 6,6 kWh, ou R$ 5,61 por mês. Quer dizer que manter o console em modo descanso para baixar um jogo custa quase R$ 6 por mês? E a lista continua. O micro-ondas com relógio digital, 3 watts só para mostrar a hora. O carregador do notebook na tomada, mesmo sem o notebook conectado, 2,5 watts. A cafeteira com display, 4 watts. E um roteador Wi-Fi antigo que eu tinha consumia 12 watts cons o tempo todo. Esse eu até troquei por um mais eficiente que gasta só 6 watts. Olha só o absurdo. Somando todos os standbys que eu tinha, eram 47 watts sendo desperdiçados 24 horas por dia. Fazendo a conta, 47 watts vezes 24 horas, vezes 30 dias. Dá 33,8 kWh por mês. Isso equivale a R$ 28,73 mil mensais, ou R$ 344,76 por ano. R$ 344 jogados fora, com absolutamente nada ligado. Só aparelhos desligados no controle. Então, como eu uso as tomadas Smart? Eu tenho 6 delas espalhadas pela casa, cada uma com um propósito estratégico. A primeira está no rack da TV, conectada na própria TV, no soundbar, no videogame e no decodificador. A automação desliga tudo de verdade quando não tem ninguém na sala por 30 minutos, ou depois das 23 horas, caso eu durma com a TV ligada. Só aí, a economia é de R$ 12,3 por mês. A segunda está no meu home office, ligada no monitor secundário, na luminária e na caixa de som. Ela liga automaticamente às 8h30 da manhã, quando começo a trabalhar, e desliga às 18h30. No fim de semana, nem liga. Economia: R$ 8,5 por mês. A terceira fica no quarto, no criado mudo,
conectada no abajur e no carregador wireless. Ela desliga automaticamente 1 hora depois que a luz principal do quarto apaga. O que significa que eu fui dormir. E o carregador só funciona entre 22 horas e 6 horas, que é quando eu realmente carrego o celular. Economia: R$ 3,2 por mês. A quarta está na lavanderia, conectada na máquina de lavar. A função principal aqui nem é economia, é segurança. A máquina nunca funciona se não tiver alguém em casa, prevenindo uma possível inundação. E ela ainda me manda uma notificação quando o ciclo termina. A economia secundária de R$ 2,1 por mês, evitando o stand-by. A quinta tomada controla o micro-ondas e a cafeteira. Elas ligam às 6 horas da manhã, para eu ter café pronto quando acordo, e desligam às 22 horas. Fora desse horário, o consumo é cortado totalmente. Economia: R$ 4,8 por mês. A sexta tomada está no ar-condicionado do quarto, mas essa aqui merece uma atenção especial. E eu vou falar dela quando a gente chegar no primeiro lugar do ranking, que é justamente sobre climatização. Vamos falar de investimento. Cada tomada dessa com medição custa entre R$ 65 e R$ 120. Eu comprei 6, gastando uns R$ 540 no total. Vale a pena? Muito. É literalmente um dos melhores investimentos que eu já fiz. E olha, não é nem pela economia em si, é pelo controle. Saber exatamente quanto cada aparelho consome te dá um poder absurdo. Por exemplo, eu descobri que minha geladeira velha consumia 3 vezes mais que uma nova. O custo de trocar a geladeira se pagava em 14 meses, só com a economia de energia. Comprei uma nova na Black Friday. Uma dica: comece com 2 ou 3 tomadas nos lugares de maior consumo, tipo a TV, o home office ou o ar-condicionado. Depois você expande, não precisa comprar 6 de uma vez. Beleza. E agora? O campeão absoluto de economia. O dispositivo que sozinho me economiza mais de R$ 70 por mês. Vem ver. E o campeão imbatível: termostato inteligente. E quando eu falo termostato, não é só aquele aparelhinho gringo que controla aquecedor central. Não, estou falando de qualquer controlador smart de climatização, ar-condicionado, aquecedor, ventilador. No meu caso específico, uso um controlador smart infravermelho, que comanda os 3 ares condicionados da casa. Mas o conceito é o mesmo. A ideia é a mesma. E olha só isso. Preparado? 28% de redução no consumo relacionado à climatização. 28%. E digo mais, ar-condicionado geralmente é o maior vilão da sua conta de luz. No meu caso, antes do termostato Smart, os 3 ares consumiam 425 kWh por mês no verão. Com o controle inteligente, 306 kWh por mês. Isso dá 119 kWh de economia. Multiplicando por R$ 0,85, são R$ 101,15 por mês só no verão. No inverno, quando uso menos, a economia cai para uns R$ 42 por mês. A média anual? R$ 72 por mês, ou seja, R$ 864 por ano, só controlando melhor o ar-condicionado. É muita grana, não é? Mas por que funciona tão bem? Porque a gente é péssimo em gerenciar ar-condicionado manualmente. Sério, vou te mostrar os erros que eu cometia, e que provavelmente você comete também. Era o mero deixar ligado quando sai. Quem nunca pensou, vou ali no mercado rapidinho, nem vale a pena desligar? 10 minutos viram 40, e o ar fica 40 minutos gelando uma casa vazia. Com o termostato Smart, isso muda. Ele detecta via GPS do seu celular ou sensor de presença que não tem ninguém em casa e desliga automaticamente depois de 10 minutos. E o melhor? Quando você está voltando, ele liga 15 minutos antes, usando a sua localização, para você chegar na casa fresquinha, conforto e economia, lado a lado. Erro número 2. Dormir com o ar no talo. Liga o ar em 18 graus, porque está calor. Dorme. 3 da manhã você acorda congelando, desliga o ar. 5 da manhã acorda com calor de novo? É um ciclo vicioso. O termostato Smart faz diferente. Às 22 horas, começa em 20 graus para gelar o quarto. Às 2:30, sobe para 23 graus automaticamente, você já está dormindo. Às 2 horas, desliga por 1 hora, porque você está no sono profundo e seu corpo já resfriou. Às 3 horas, liga de novo em 25 graus, só para manter o ambiente fresco. E às 6 horas, desliga completamente, já que você vai acordar logo. Só isso. Essa rotina de sono eficiente economiza 35% do consumo noturno do ar-condicionado. No meu caso, são R$ 28 a mais no bolso por mês. Erro número 3. A mesma temperatura o dia todo. Dormir cedo. 7 horas. Tá 22 graus lá fora.
O ar nem precisava estar ligado, mas ele está em 23 graus desde ontem. Meio-dia, 35 graus do lado de fora, sol batendo direto na janela. O ar trabalhando dobrado para manter os mesmos 23 graus. O termostato Smart é diferente. Ele usa a temperatura externa que puxa da internet. Sensor de temperatura interno. Sensor de luminosidade, que sabe se tem sol batendo, e até a previsão do tempo, e ajusta dinamicamente. Manhã fresca, o ar nem liga. Tarde quente, com sol direto, baixa para 22 graus, mas fecha as cortinas automaticamente. Sim, eu tenho cortina Smart também. E à noite, aumenta para 24 graus. Inteligência pura. E o erro número 4. Esquecer ligado no modo aquecedor, ou resfriamento. Essa é clássica, né? Termina o inverno, mas o ar continua configurado em aquecer. Chega um dia quente em setembro, você liga o ar para refrescar, e ele está aquecendo. Demora uns dias até você perceber. Com o termostato Smart, acabou. Ele muda o modo automaticamente baseado na temperatura externa. Nunca mais esse problema. Agora, as melhores automações que uso e que geram mais economia. A primeira é a saída inteligente. Se não detectar presença por 15 minutos e estiver entre 10 da manhã e 10 da noite, horário normal, então ele desliga o ar-condicionado e me manda uma notificação no celular. Ar desligado. Caçabácia. Economia estimada, R$ 18,00 por mês. A segunda é o retorno antecipado. Se meu celular estiver a 3 km de casa, ou seja, estou voltando, e a temperatura interna estiver acima de 27 graus, então ele liga o ar em 23 graus. O resultado? Chego em casa fresquinha, mas sem desperdiçar energia. A Torcera ou Sono às 22 horas. O ar em 21 graus para gelar o quarto. S2, 3, H30. Aumenta para 24 graus. A 1 hora, entra no modo ecocardiograma, onde o compressor trabalha menos. Às 3 horas, desliga por 45 minutos. S3H45, liga em 25 graus. E às 7 horas, desliga definitivamente. Economia, 38% do consumo noturno. A automação número 4 é o ajuste por clima. Se a previsão do tempo indica temperatura acima de 33 graus, então ele pré-resfria a casa das 9 horas às 10 horas, antes do pico de calor, e mantém as cortinas fechadas automaticamente. E ainda aumenta a temperatura-alvo em 1 grau do 23 pre a 24. Você não sente a diferença, mas economiza 8%. E por último, a ausência prolongada. Se o modo viagem está ativado no meu celular, então ele desliga todos os ares e deixa só o modo ventilação 2 vezes por dia por 10 minutos, para não criar mofo. E se a temperatura interna passar de 40 graus, ou seja, a casa está muito quente, ele liga por 30 minutos em 28 graus, só para não derreter os eletrônicos. Mas e o investimento? Vale a pena? Você tem algumas opções. A opção 1, e a minha escolha, é um controlador Smart infravermelho, TEPO Broadlink, ARM4 Pro. Custo, on Trader Reels. Então, agora você já sabe quais dispositivos comprar, quanto cada um economiza, e qual faz mais sentido para o seu caso. Mas tem um porém. Esses dispositivos sozinhos economizam sim. Mas sabe qual é a diferença entre economizar 15% e economizar 35%? Exalto Max. Porque ou Hassou, você pode ter o melhor termostato do mundo, mas se você o programa errado, pode até aumentar o consumo. Tipo programar o ar para ligar às 6 da tarde todo dia, mas você só chega em casa às 6 de segunda a quinta. Sexta, você chega às 8 da noite. Final do semana, você nem está em casa. Resultado? O ar fica ligando sozinho, gelando uma casa vazia. Agora, imagina se você pudesse criar automações que desligam tudo automaticamente quando você sai, mas só se for sair por mais de 15 minutos. Ligam os aparelhos certos no horário certo, mas só se você realmente estiver em casa. Ajustam tudo baseado no clima, na hora do dia, até no dia da semana. E que trabalham juntas. Tipo, se o sensor detecta que você dormiu, desliga a TV, as luzes, o ar, vai para o modo eco e tranca a porta. E ainda te avisam quando algo está consumindo demais, ou quando você esqueceu algo ligado. Essas automações inteligentes são as que multiplicam a economia. No meu caso, os dispositivos sozinhos economizavam 23%. Com as automações certas, pulou para 38%. É quase dobrar a economia com os mesmos dispositivos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Eu vou te dar as configurações exatas que eu uso aqui em casa, linha por linha. Você literalmente vai copiar, colar no seu sistema, ajustar para o seu caso, e pronto. Vou mostrar automações desde as básicas, tipo desliga tudo quando saio, até as avançadas, tipo ajusta o ar-condicionado, baseado na previsão do tempo, e na minha agenda do Google. Vai ser um tutorial completo, do zero.
Mesmo se você nunca configurou nada, vai conseguir. E se você quer ir mais fundo ainda, e não quer esperar, todo o passo a passo, listas de compras e guias detalhados já estão disponíveis no nosso blog, o Casa Inteligenteia.com. Lá tem tudo mastigado para você começar hoje mesmo. Então, se você não quer perder o próximo vídeo porque, sério, as automações são onde a economia real acontece. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa o like aqui para me ajudar a saber que você quer mais conteúdo assim, e comenta aqui embaixo. Qual desses 5 dispositivos você vai comprar primeiro? E se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer um dos dispositivos, tipo qual marca você usa, funciona com Alexa, e se eu morar em apartamento? Deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. Beleza? É isso! Obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo com as automações completas. Valeu!